Salve, salve, Super Poker, amigos do Poker fanáticos pelo Poker. Está começando mais uma análise técnica aqui na tela do Super Poker. Eu e Vini Marques estamos na área para trazer mais uma mão do BSOP de Natal. Mais uma mão de quem, Vini Marques? Kelvin Kerber, o monstro, o mito. Põe na tela o Kelvin Kerber aí, por favor. Não estão obedecendo o Vitão, hein? Muito bem, está aí o Kelvin Kerber na tela. Exatamente. E olha lá. olha aí. E aí a ação chegou no Kelvin Kerber. Enquanto rola um anúncio de estão todos no dinheiro. Será que isso contagia o clima da mesa? É um outro torneio, com certeza. Porque esse torneio está no dinheiro faz tempo. 225 mil reis do Kelvin Kerber. Parece que subiu o blind para 50 a 100, Vini Marques. Exatamente. Em relação ao nosso último programa. Perfeito. Aí foldou o Jaime e o Madail. Chega para Arthur. A mão. A ação. O Arthur que está no small blind. E você vê que o Arthur construiu um bom stack ali, né? Depois daquela pane ali de ter que alguém com 3 blinds, né, Vini? Com rei 2, né? É, agora a situação para ele teve um viés de melhora, né? Teve um viés de melhor, como gosta de dizer o nosso Walter Palermo. Aliás, tá sumido, hein? Walter Palermo Filho. Um abraço para Walter Palermo Filho. Olha só. A ação continua lá no Arthur. Arthur foldou depois de muitas análises técnicas ali também. Ele acabou foldando. E a ação chegou para Alexandre Weber. Ele que é lá de Mossoró, Natal. Olha aí. Começo do nível de 50 mil, 100 mil, Vini Marques, uma subida bastante drástica, né? Nos blinds fica muito apertado o jogo a partir de agora. E o Kelvin Kerber subiu para 225 mil fichas. Tem aí a ação, o jogador Weber, que opta pelo call. Pelo call, vamos lá. 225 mil fichas, a gente tem um pot já quase perto das 500 mil fichas, né? Exatamente. E um stack não tão grande por parte do Weber. Muito bem. 10, 3 e 8. Um board que traz muita confusão, né, Vini Marques? Estão duas cartas de paus conectado aí no 10 e no 8. 10 é uma carta que acerta muito range, geralmente, né? Sim. Se Direto ou fosse 10 e valete indiretamente. ou 10 e 9 ainda é mais perigoso. Mas sim, o 10, eu acho check. Vamos ver se o Kelvin, como que o Kelvin vai proceder. O Kelvin tem posição na mão. Tem até bastante curiosidade para ver como é que ele vai jogar essa parada, viu? Muito interessante. Vamos acompanhar aqui no nosso análise técnica a pensativa do Kelvin nessa mão. Uma mão que ele deu raise no pré-flop para 225 mil fichas e tomou call do Weber no Big Blind. Você vê que o Kelvin espera bastante tempo para uma decisão que aparentemente parece simples, né, Vini? E ele dá check também, né? Turn é um 7 de copas. Ficam 2 flush draws agora. E o board ainda mais conectado, né, Vini? Perfeito, Vitão. Perfeito. O board conecta geral, né? Conecta geral. E é uma mão muito interessante. Um bet de um valor um tanto quanto esquisito, né? 175, menor do que o raise inicial. Que o raise inicial, um bet bastante curto, né? É um bet que eu particularmente, não pelo sizing, mas eu gosto dessa iniciativa Sim. nesse board, né? Eu acho que sim. Se o adversário não mostrou agressividade no flop, é uma carta boa para você atravessar a ação, né? Ou seja, liderar esse turn aí, como fez o jogador Weber, né? Exatamente. E vamos ver o que o Kelvin tá. A gente não sabe exatamente o showdown dos jogadores. Então a gente dá uma análise por cima e depois tem do showdown, a gente discorre daquela maneira que todo mundo gosta, né, Vitão? Exatamente. Aplicou um call de maneira tranquila, de slice, né? Exatamente. Um call de slice. A prestações, o call de Kelvin Kerber. E o River é um 9. Olha só, Vini Marques. Da reunião de condomínio para tudo que é lado. Completa o flush de paus, tá? Sim. E sequência com qualquer 6 ou com qualquer valete. 6 ou qualquer 6, segue lá no dumb end, né? Exatamente, lá no fim das contas, né? No fim da... No precipício. Olha, e bet insta-call. O bet de 250 mil ali.
10. 275 mil. Perfeito, a ação do Kelvin. O Kelvin segue, ganha a parada. O Kelvin dá call e tem sequência, né? Perfeito. Olha aí Perfeito, é uma mão até pra gente parar. Para tudo aí. Para tudo. Para tudo. Ou seja, o Weber pagou, o Weber sai apostando, mostra rei 10, ele tem rei 10 e o Kelvin dá call, né? Vamos rever como foi. Vamos colocar no replay, vamos câmera na gente que a gente é exibido, né, Vitão? Câmera close, por favor. Câmera close. Bota aí o replay pra galera ver enquanto a gente vai discorrendo sobre essa ação mais do que interessante. E aí você já pode estar conosco. Primeiro que eu queria analisar é o seguinte: o Kelvin dá check behind com top pair nesse board. Por quê? Sim, vamos lá. Por que um jogador faria isso e não apostaria? Até porque ele eventualmente precisa proteger a mão dele, né? Sim, isso é uma questão bastante interessante. Eu gosto muito da linha que usou o Kelvin pelo seguinte: ele tá jogando por valor a mão. Então quando o cara ele acerta o par, e é uma mão para ele que ele tem um valor e que assim, por isso que ele demora um pouquinho para tomar ação. E fica essa dica para quem tá em casa, galera. Não precisa ficar pensando horas a fio, mas o jogo tem uma máxima do Doyle Brunson que fala que quando você tem que tomar uma ação, você tem 2 erros, né? Quando o cara vai all-in, você tem 2 erros clássicos. Um é pagar na hora e o outro é foldar na hora, né? Então isso aí, se a gente transportar pro resto do jogo, fica mais ou menos... O jogo tá muito papum hoje, né? A gente transmite muito. Papum é como falar o pessoal do Akari Team lá, longo tempo atrás, que era muito imediatista o jogo, muito do online. O cara jogou, o cara respondeu. Jogou, respondeu. O Kelvin não, o cara mais experiente. Você viu o tempo que ele usou para tomar as suas decisões. Na minha opinião, o que passa na cabeça de um jogador genial como o Kelvin Kerber. Ele resolve jogar a mão por valor, né? Ou seja, lógico, ele acertou o par, né? O board 10, 8 e 3, então ele resolve jogar a mão por valor. Então, o que ele pensa? Qual que é a melhor maneira de jogar por valor? Ou seja, aí o pessoal chega e fala, apostar. Eu continuo achando que é apostar, por exemplo. Então, não tá errado. Nessa textura de board, sobretudo. Não tá errado. Não tá errado achar que tem que apostar. Mas o que acontece? Quando você vai fazer uma aposta, ter a melhor mão não necessariamente é a melhor maneira de se jogar por valor, tá? Você só é muito bom quando você faz uma aposta de valor, quando você vai tomar call de uma mão de valor pior, tá? E aí o que acontece? À medida que você dá... Outra opção de jogar por valor é você manter o range fraco do cara na parada, induzir ele ao blefe, usar o recurso que você tem de jogar em posição e esconder o seu jogo. Porque o adversário muitas vezes acha que se você deu check naquele board, você não acertou nada. Então o que acontece? O check do Kelvin ali, ele é super balanceado. Ele vai dar check das vezes que ele desliga a mão, e das vezes que ele tem valor e das vezes que ele vai representar valor. Então o que acontece? O que ele não quer? Ele não quer betar o 10, 3 e 8 para fazer foldar alguma mão que não hitou o flop. Porque alguma mão que não hitou o flop, ele quer que essa mão continue no jogo. Mas aí tem aquela questão de você proteger, de você proteger a tua mão, que é um tema interessante, tá? Que é um tema interessante. O que acontece nesse board 10, 8 e 3? Ele para dar check, ele fala, bom, eu vou jogar por valor, eu vou dar check, eu vou deixar o adversário, eu vou manipular o range do adversário através do check, tá? Como manipular o range do adversário? Ele mantém todo o range de blefe do adversário, que ele não vai ter caso ele bete que o adversário vai foldar. Então é uma ação mais arriscada, mas ela é tecnicamente perfeita. Porque a partir do momento que você dá a opção do adversário de eventualmente vir para um blefe, você aumenta a sua chance de fazer ficha nessa mão. Isso aí é mais arriscado? Porque aí o cara chega e fala, puta, pode bater o as no turno e o cara hitou o as. Sim, isso pode acontecer. Mas aí ele analisa, ele chega e fala, poxa, o as é uma carta ruim para o meu jogo no turn, o rei é um jogo ruim para o meu jogo no turn, ou seja... Mas o que acontece? Tudo que é ruim pro jogo dele é bom pro range que ele representa. Isso que é uma coisa muito interessante. Ou seja, o as que é ruim para ele, o rei que é ruim para ele, a dama que é ruim para ele, são cartas... Todas essas cartas que são ruins para ele também pode representar essas cartas. Claro. Então o que acontece? Todas as cartas que incomodam são cartas que ele representa no range com a maior facilidade. Aí você chega e fala, pô, um 9. O 9 é perfeito, que ele fica top pair e 2 pontas. Então... O que acontece? Eventualmente, vamos pegar o pior cenário. Cai um as, o adversário beta, ele dá call.
O que acontece? Esse adversário vai betar com o as ou sem o as, porque ele manteve o range de blefe do cara. E foi exatamente o que aconteceu no turn. O turn veio um set de copas. Exato. Ficaram 2 flush draws, possibilidade de sequência ali, né? E o jogador saiu apostando. Exatamente. Ele, no caso, a gente viu que tinha o 10 e rei, mas muitas vezes ele vai betar com qualquer coisa e o Kelvin vai dar call e vai dar call do cara no river. Ou seja, ele tá extraindo valor manipulando o range do adversário. É aquilo que chama de controle de pot ou não? Então, mais ou menos isso, mas eu, por exemplo, sou um dos caras que pensam poker, que vai pela linha de que pot control é uma coisa que já caiu, porque parece que você só controla o que você vai perder, e não... o Beluga Whale, o Andrew Seidman, que escreveu o Easy Game, ele fala de gerenciamento do pot, manipulação do range através de gerenciamento do pot. Mas seria a mesma coisa, Vitão. Seria a mesma coisa essa questão. Só que assim, ele não dá check para controlar o pot, ele dá check. O objetivo número 1 é manipular o range do adversário através desse check, induzir o adversário a eventuais blefs, né, e manter o range fraco dele das vezes que ele está de valor. Então, a jogada é perfeitamente... a gente entende perfeitamente a jogada do Kelvin. Quando bate esse set, atravessa, ele dá a call normal, porque ele segue jogando por valor e induz o cara ao blefe. E ele ainda tem cartas que podem ajudar ele. No caso, ele tá perdendo. No caso esse 9 que bate no river. Exatamente. Aí o pessoal fala, pô, bateu o 9. Quando bate o 9, eu no lugar do jogador Weber, eu dou check nessa parada. Porque eu acho que nenhuma mão que eu tô... Ou seja, ele vai tomar call do quê? De 10 e 2? Na parada? Não, e ele pode induzir o Kelvin, que é um Kelvin jogador... a um blefe, às vezes que o Kelvin não tenha. Ou seja, a ação quando bate essa última carta do Weber, dá check a parada, ele vai pro check call. Né? Quando ele beta o river, ele facilita muito o jogo do Kelvin, porque o Kelvin vai dar call. O pessoal fala, pô, mas tem seguida, não deu raise? Eu ia falar isso. Então, por que não dá raise? Não dá raise pelo seguinte, Faz Vitão, a sequência e não dá raise. porque não O tem... povo quer saber. Exato, o povo Não quer sou saber, eu. a gente vai Quer explicar. dizer, eu também, mas O povo quer saber. Então, porque não tem muito valor. O que acontece? Quando o jogador beta... Tem 3 cartas de paus, tudo bem. Tem 3 cartas de paus e tem sequências maiores, né? Ou seja, quando o valete e dama, né? Quando o adversário beta, você dá raise, o raise ele só pode ser dado por um motivo. Se você tiver fortes indícios que o seu adversário tenha o mesmo valete que você para empatar a mão, tá? Se você não tem o range percebido que você tem do seu adversário, você colocou que tem muitas combinações que tem um valete. Aí vale a pena você dar esse raise porque você tem a chance de ganhar aquele pote que dividiria, tá? Mas isso é uma exceção, porque das vezes que o cara beta e você dá raise, ele com 6 provavelmente vai mucar, ele com o flush vai te dar call, né? Ou raise, se tiver um flush alto, né? Então, o que acontece? Você, apesar de provavelmente ter a melhor mão, você não tem uma mão suficiente para dar raise. Esse raise não tem muito valor no river, porque ele não toma call de mãos imediatamente piores nesse spot, na minha opinião. E se ele toma raise, ele tem que largar, né? Exatamente, na minha Obrigatório. opinião. E assim como jogou o Kelvin. Então, eu fico muito feliz aqui de poder... passar, porque eu até falei na hora da ação que eu achava muito curioso, que eu queria ver como é que ele jogaria, porque é uma mão que a gente analisou esse spot, eu, Vitão, eu muitas vezes sozinho, algumas trocas com o Will Arruda, que é um grande amigo, que a gente troca muita ideia. Muitos spots desses, posso dizer pela minha própria experiência, eu já analisei e eu acho que a melhor jogada contra esse perfil de jogador e nessa situação, por isso que o poker é um jogo fantástico, porque o pessoal chegou e falou, então toda hora que eu acertar o 10, eu vou dar check. Não, se você estiver enfrentando um adversário calling station, beta, porque ele vai te dar call com o terceiro par. Aí você está deixando de proteger a sua mão e deixando de extrair pra entrar valor. naquela questão da receita de bolo. Isso, toda vez que eu acertar o top receita, pair, eu vou dar check. Então isso aí não existe receita de bolo. E tem outras texturas de board que você pode apostar ou também dar check, né? Exatamente. Isso que é a base do jogo balanceado que o cara pode fazer com bet ou com check, representar as duas coisas. Então, no caso, essa ação do Kelvin é muito interessante, exatamente como eu jogaria contra esse adversário nesse tipo de situação. Não vamos chegar à conclusão, daqui a pouco tá a galera postando por aí e tal, falando, não, porque ele dá check todos os... Não, a questão é a seguinte,
é a de você adaptar. O poker é um jogo mais de pessoas do que de cartas. Então, antes de chegar no conteúdo, na análise técnica, a gente tem que ter uma análise do perfil do adversário e da nossa situação que a gente tem no torneio. E depois disso aí, você vai para a parte de análise técnica para colocar todo aquele arsenal de ferramentas que você tem para trabalhar essa situação. Perfeitamente, este foi mais uma análise técnica com Vini Marques, a voz da sabedoria, e comigo Vitor Marques, mãos do BSOP, Kelvin Kerber de personagem central. Voltaremos. Valeu!